Graça e paz, querido irmão, querida irmã, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Amados, amadas, nós estamos em 120 dias de consagração e esta é a nossa live de número 75. Nós estamos há 99 dias no propósito de consagração, jejum, oração, leitura da palavra. E se você está em dia com a sua leitura bíblica, você já leu 1036 capítulos da sua Bíblia. Glórias a Deus por isso. Diariamente nós estamos orando por esses três motivos, são os nossos motivos fixos de oração: arrependimento, quebrantamento e avivamento. E desde há 3 semanas atrás, né? 3 semanas atrás nós começamos a orar pelas nossas casas de paz, que nós estamos na semana 3, semana na qual as nossas casas estão sendo ministradas sobre livramento. A partir da semana que vem, o assunto é outro, né? Semana que vem o assunto é obediência, mas as nossas casas já foram ministradas sobre salvação, sobre conversão, e nesta semana estão sendo ministradas sobre livramento. Continue orando pelas casas de paz, continue abençoando. Se você tiver condições de estar um tempo no templo, né, a qualquer dia da semana, de segunda a sexta, das 19h30 às 20h30, nós estamos lá em oração, intercedendo pelas casas de paz. É aberto para toda a igreja, tá bom? Então nós queremos mesmo contar com os irmãos, com as irmãs, neste momento de intercessão e oração pelas nossas casas de paz, tá bom? A leitura bíblica de hoje, dia 18 de agosto, sexta-feira, deixa eu só pegar minha caneta aqui, dia 18 de agosto, sexta-feira, nossa leitura bíblica de hoje foi Atos, capítulos de 1 a 8, e Apocalipse, capítulos de 15 a 17. Sempre que Apocalipse entra na leitura, eu estou fazendo questão de lembrar você que a leitura de Apocalipse no nosso plano de leitura bíblica, tudo que diz respeito ao Apocalipse não está na ordem cronológica, tá? Apocalipse na ordem cronológica seria o último livro mesmo da Bíblia, seria o último livro a ser lido desde o capítulo 1 até o final, até o capítulo 22. No entanto, eu peguei o livro de Apocalipse e fui salpicando ele na leitura, né? Durante a leitura, nós já lemos alguns trechos de Apocalipse já junto com trechos do Antigo Testamento, né? Estamos lendo alguns trechos de Apocalipse junto com trechos do Novo Testamento, né? Mas está fora da ordem cronológica. É o único trecho, né? O único livro da nossa Bíblia que está distribuído no plano de leitura de uma maneira aleatória, tá? O critério que eu usei foi a quantidade de capítulos por dia, o volume de leitura do dia, né? E aí, para distribuir o livro de Apocalipse nos dias que a gente tivesse menos volume de leitura, tá bom? Então, só deixando isso claro aqui. No restante está dentro da cronologia, tá bom? Deixa eu lembrar você o seguinte também. Na próxima sexta-feira, dia 25, se não me engano, né? Isso aí, dia 25 de agosto, na próxima sexta-feira, nós vamos ter uma live especial de panorama do Novo Testamento. No dia 7 de julho passado, nós tivemos uma live especial de panorama do Antigo Testamento. Se você não assistiu aquela live, assista, tá? Quero muito te encorajar a voltar aqui no YouTube da Igreja Metodista Central em Presidente Prudente. Lá no dia 7 de julho, encontre a live do dia 7 de julho, tá? Que é a live sobre panorama do Antigo Testamento. E nós vamos, e assista ela antes da live do Novo Testamento, tá? Porque muitas das informações que a gente usou no Antigo Testamento vão ser úteis para nós aqui, quando estivermos falando de panorama do Novo Testamento, tá bom? Então, é interessante você participar desta live, você assistir, mesmo porque é uma live que te dá uma visão um pouco mais ampla da redação, do contexto, da história, né, da linha do tempo, né, do Novo Testamento. A gente fez isso com o Antigo, vamos fazer com o Novo. Então, sexta-feira que vem, nós não vamos ter um momento de reflexão, mas vamos ter um momento de informação
e instrumentalização para que você possa discernir melhor a palavra do Senhor, em específico o Novo Testamento. Por isso que eu falo que é importante você assistir a live que eu falei do dia do Antigo Testamento, tá? No dia 7 de julho. Assista essa live para que você já tenha estas informações. Tá? E se de repente você já esqueceu, assistiu e já esqueceu, então volta lá, assiste antes da próxima sexta-feira, tá bom? E aí, sexta-feira que vem, a gente conversa um pouco sobre o Novo Testamento. Informação importante. Hoje, esse vídeo que você está assistindo, eu gravei ele cedo, tá? Eu não estou transmitindo isso ao vivo, agora às 21h30. Isso aqui foi gravado cedo por conta de compromissos já previamente agendados, tá? Então, por conta disso, o motivo de oração que você deixar aqui no chat vai ser lido, eu vou ter acesso a esse motivo de oração, vamos orar pelo seu motivo de oração, ok? Tranquilamente. No entanto, não vai ser aqui durante a transmissão, porque essa transmissão não está sendo feita ao vivo, ok? E o motivo de oração que você tiver, que for algo de ordem particular, de ordem individual, então você pode enviar ele pelo Metozap, né? Como sempre a gente tem encorajado, tá? Pode enviar pelo Metozap, que nós vamos orar pelo seu motivo de oração, vamos colocar na presença do Senhor o seu motivo de oração, e eu tenho certeza que milagres vão acontecer na tua vida, em nome de Jesus, tá bom? Então, hoje, nós não estamos ao vivo, hoje eu não tenho condições de dizer oi para você, né, reagir aos comentários aí, né, tirar dúvidas, que é algo assim que para mim é muito bacana, né, esse tempo que a gente tem compartilhando dúvidas, você compartilhando curiosidades, né, trechos da Bíblia que te chamaram a atenção. Então, tudo isso é muito legal, mas hoje, infelizmente, a gente não tem essa possibilidade. Vez ou outra, né, a nossa live não é live, né, vez ou outra é uma gravação, como é o caso de hoje. Acho que durante aí quantos dias que nós estamos? 99. Durante os 99 dias foram as 5 ou 6 vezes apenas. A maioria foi ao vivo, né? A maioria avassaladora foi ao vivo, né? E o objetivo é esse mesmo, é a gente ter a interação. No entanto, né, para que não fique nenhum dia descoberto, né, um dos dias de segunda a sexta, nenhum dia fique descoberto, e a gente tenha, né, todo o conteúdo, pelo menos da Bíblia, mencionado, né, eu não digo comentado, porque isso demandaria muito tempo, mas pelo menos para que a gente tenha todo o conteúdo da Bíblia mencionado, então, né, eu tomo esse cuidado, né, de deixar gravado aqui, para que você tenha essa fonte de informações que vai ficar salva no canal da igreja aqui sempre que você precisar. Bom, hoje nós entramos no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, junto com os evangelhos, queridos, é uma linha do tempo importantíssima no Novo Testamento. Os evangelhos, eles conotam 30 anos de história, 33 anos de história. Atos dos Apóstolos começa imediatamente com o fim do evangelho, né? Você se lembra que o autor de Atos dos Apóstolos é o evangelista Lucas, né? Então, no Novo Testamento, a gente tem a chamada obra lucana, né? Que são os livros escritos por Lucas. Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, e juntos, estes dois livros, eles têm cerca de 65 anos de história, 63 anos de história, né? Acho que para ser mais exato, 63 anos de história. Então, desde o ano 1, né, quando a referência ali do nascimento de Jesus, Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2, até a primeira prisão de Paulo, né, em Atos capítulo 28, né, ali pelo ano 62, 63, mais ou menos, quando encerra-se o livro de Atos dos Apóstolos, né? Então, só aqui nós temos uma linha do tempo que vai, né, que excede a primeira metade do primeiro século, que vai além da primeira metade do primeiro século, né? E do período ali de Atos dos Apóstolos, nós estamos falando da primeira prisão de Paulo,
Desse período de Atos dos Apóstolos, a maioria avassaladora das cartas, das epístolas de Paulo, são escritas, né? Pouquinho depois de Atos dos Apóstolos, a gente tem algumas das cartas de prisão de Paulo, né? Por exemplo, segunda de Timóteo, que Paulo já estava no corredor da morte. A gente tem a epístola de Pedro, né? Posterior também. Agora, o restante do material literário epistolar, né, as cartas, a grande maioria está dentro do contexto de Atos. Então, é importante a gente ler Atos, né, dentro dessa perspectiva de que nós estamos lendo a história do berço de onde surgiu a maior parte da formação doutrinária e teológica do Novo Testamento, que é o que são, né, melhor dizendo, os escritos de Paulo. Né? Paulo ele vai aparecer em Atos 9, depois ele vai dar uma desaparecida, vai reaparecer em Atos 13. Atos 13, na verdade, a partir de Atos 15, né? Atos deixa de ser Atos dos Apóstolos e passa a ser mais Atos de Paulo, né? Quando Paulo chama para si a cena, né? Mas isso acontece justamente porque o autor Lucas, a partir da segunda viagem missionária, né? Estou falando de Atos 15, Lucas ele passa a fazer parte da expedição missionária, da comitiva missionária. Então ele vai escrever de algo que ele está vendo, né? Tanto que você vai observar no primeiro momento de Atos dos Apóstolos, até ali o capítulo 15 mesmo, você vai perceber Lucas fazendo referência à história deles, tá? Então, até Atos 15, a história aponta para eles. Paulo, Barnabé, Silas, Pedro, os demais apóstolos, então está falando deles. A partir de um momento em Atos 15, a gente vê Atos apontando para nós, né? Então você já vê que o autor está dentro do contexto, né? Ele passa a escrever se citando como parte daquilo que está acontecendo, né? Então, na teologia, né, tem um autor que chama Robert Gundry, que é um autor de teologia do Novo Testamento, né, de exegese do Novo Testamento. Ele chama, né, esses dois momentos de Atos dos Apóstolos de Atos deles e Atos do nós, né? Então, tem essa curiosidade e eu chamo a atenção sua para que você possa perceber isso na leitura, né? Uma vez que Lucas ele passa a fazer parte, então, da expedição, né? Da comitiva, do grupo que está em viagem missionária, tá bom? Então, nós lemos Atos dos Apóstolos, estamos avançando também em Apocalipse, né? Dos capítulos 15 até o 17, nós já entramos no livro do Cordeiro, né, no trecho do Cordeiro, a partir do capítulo 14, nós já, do capítulo 4, melhor dizendo, nós já estamos, né, no trecho que o centro das informações diz respeito ao Cordeiro, às ações do Cordeiro, né, e já avançando para o trecho final de Apocalipse, né? Então, a leitura de Apocalipse, como eu digo, é uma leitura que precisa ser feita com associações de outros trechos bíblicos. Você não interpreta Apocalipse lendo só Apocalipse, tá? Você interpreta Apocalipse lendo a literatura profética apocalíptica da Bíblia, né? E como eu disse, acho que na semana passada, né, se não me engano foi na semana passada, ou não, foi nessa semana mesmo, quando a gente leu Mateus 24, 25, né, eu mencionei para vocês que, quem sabe, o centro, né, da literatura escatológica está ali, né, está em Mateus 24, Mateus 25, nós lemos esse trecho no dia 15, tá? Na terça-feira, né? Então, na live de terça eu falei acerca disso, né? O centro da leitura escatológica, o centro da leitura, e eu expliquei escatologia, tá? Eu expliquei o termo escatologia lá na live de terça-feira, se você perdeu, assista. O centro da leitura escatológica, tá? Está, pelo menos na linha teológica que
que eu sigo, que eu prefiro, né, que eu julgo ser mais esclarecedora, o centro dessa literatura escatológica está em Mateus 24, 25, que é o sermão profético de Jesus. Jesus subdivide a coisa de uma forma muito bacana ali, né, dando inclusive margem para entendimento de algumas doutrinas escatológicas que podem ser verificadas a partir da sequência que Jesus propõe ali, né? E por doutrinas escatológicas, eu também falei, não custa aqui repetir, eu motivo você a voltar em março, abril, maio e junho de 2021 no Facebook, tá? Na página de Facebook da nossa igreja, que é a facebook.com/metodista prudente, tá? Metodista prudente. Todas as redes sociais nossas são metodista PP, né? Mas o Facebook é metodista prudente, tá? Então volta lá em março a junho de 2021, tá? Você vai encontrar as lives de escatologia. Nós tivemos 15 ou 16 lives sobre escatologia, mais de 1 hora cada uma, teve live aí de 1h30, 1h40, né? Então tem quase 20 horas, quem sabe mais de 20 horas de explicações sobre escatologia e, claro, sobre Apocalipse, né? Só que aquilo que eu falei, fazendo a associação de Apocalipse com outros livros da Bíblia para ampliar, né, a compreensão, tá? Então, faz essa leitura aí. Amém? Queridos, só antes da gente prosseguir, deixa eu relembrar você, e para você que chegou depois, eu gravei esse vídeo cedo hoje, tá? Eu não estou transmitindo ele ao vivo agora, então você está assistindo uma gravação. Então, por conta disso, não há condições, né, da gente orar ao vivo pelos teus motivos de oração. Isso não significa que você não possa deixar os seus motivos de oração aqui no bate-papo, tá? Pode colocar o seu motivo de oração no bate-papo. Eu vou ter acesso a esse bate-papo posteriormente, tá? Eu estou num outro compromisso agora, enquanto você está assistindo essa transmissão, né? Como eu falei no começo da transmissão, uma minoria de dias, né? Hoje é o dia 99 de live, uma minoria, acho que 4, 5 dias, eu precisei fazer gravação com antecedência, né? Para que o conteúdo estivesse disponível aqui para você. Na maioria avassaladora, nós estamos aqui ao vivo, mas hoje, né, foi impossível por conta de outro compromisso previamente agendado, que é o que vez ou outra acontece e ainda vai acontecer mais uma outra vez daqui até o final dos 120 dias de consagração, tá bom? Mas, se você tiver o seu motivo de oração, coloca ele aí no bate-papo ou envia ele, se for algo de ordem mais particular, envia ele no Metozap para nós, que vai ser muito bem-vindo, como sempre é o seu motivo de oração. Amém? Amados, vamos lá, vamos para o nosso momento de reflexão. E para a nossa reflexão de hoje, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6, a partir do verso 1, né, um trecho da leitura que nós fizemos hoje, eu posso dizer para você, um dos meus trechos prediletos. Né? Gosto muito de Atos 2, já preguei na igreja sobre Atos 2, a palavra, o acontecimento de Atos 2, a palavra que Pedro deu, né, para os judeus que estavam à porta, judeus não, homens de todas as regiões, né, que estavam à porta daquele cenáculo zombando, né? Amo demais aquele trecho, mas esse trecho aqui, queridos, é muito especial para mim, né? E o filtro que eu usei, né? Deixa eu comentar aqui para vocês, o filtro que eu usei para definir sobre qual palavra eu falaria com vocês foi o filtro daquilo que Deus mais tem falado comigo no decorrer desta leitura bíblica em específico. Eu já falei para você algumas vezes, Deus tem falado muito comigo sobre igreja, conceito de igreja, né? Então, para mim, Atos 6 acabou sendo o texto para compartilhar com você nesta ocasião. Amém? Atos capítulo 6, a partir do verso 1, a gente vai ler até o verso 4.
A palavra diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O texto continua, mas até aqui é suficiente para compartilhar com vocês aquilo que me chama atenção nesta passagem e aquilo que, no meu conceito, amplia a nossa compreensão do que seja o ser igreja do Senhor. Eu costumo dizer que esse trecho ele diz respeito à primeira crise que a igreja cristã enfrentou. A igreja cristã, se nós formos ser literais e encontrarmos o início dela, não na história eclesiástica, mas na palavra do Senhor, o início da igreja acontece em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce e autoriza a igreja a ser igreja, e autoriza a igreja a funcionar profeticamente, a funcionar dentro do âmbito missionário, a funcionar de maneira expansiva, a funcionar indo além dos discípulos que eram de Jerusalém e das regiões ali, funcionar avançando para os gentios, funcionar alcançando outros povos, línguas, raças e nações. Né? Então, isso acontece a partir de Atos capítulo 2. E depois de Atos capítulo 2, nós tivemos algumas crises que não foram de ordem institucional. Nós tivemos, por exemplo, uma crise de liderança, quando a igreja ainda era um tanto quanto restrita aos discípulos e aos primeiros, aos apóstolos, melhor dizendo, e aos primeiros discípulos, e uma igreja que vê os seus principais homens, Pedro e João, sendo presos, né? Por conta de pregar o evangelho. Estou me referindo ao processo de Atos 3, Atos 4, quando da cura daquele paralítico na porta formosa do templo. Então, por conta daquela cura, Pedro e João, eles são levados para a cadeia. Depois, quando soltos, eles recebem uma orientação de que parem de pregar acerca de Jesus, mas saem avisando: nós não vamos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Eles saem deixando claro, né, Atos 4:20, eles saem deixando claro que eles iriam continuar pregando. Agora, a crise que a igreja vive, o problema que a igreja vive em Atos 6, não é um problema de ordem da liderança ou de ordem institucional, mas é um problema concernente ao crescimento da igreja. Porque a igreja agora já passava a alcançar gentios, já passava a alcançar pessoas de outras etnias e nacionalidades que não judeus, né? E agora a igreja estava avançando e ela crescendo de tal forma que pessoas começaram a ser perdidas de vista, né? Pessoas começaram a passar despercebidas. E de uma maneira específica, a palavra fala acerca das viúvas dos helenistas. Quem eram os helenistas? Os gregos e romanos, né? Que estavam ali inseridos dentro do conceito, dentro do contexto eclesiástico cristão. Então, eles estavam lá e as viúvas deles passaram a ser esquecidas, deixadas para trás na distribuição diária de alimento. Eu costumo dizer que essa igreja, ela está à beira de um pecado, para não dizer entrando em pecado. Né? Por quê? Porque há uma lei, nós lemos esta lei no Antigo Testamento, há uma lei de que o povo, né, deveria atender de uma maneira prioritária a 3 classes de pessoas: os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. E a partir do momento que viúvas deixam de ser atendidas, então há um descumprimento de lei aqui. Né? Essa igreja ela não está observando algo que havia sido ordenado lá atrás, e isso não poderia acontecer.
Se não houvesse uma ordem lá atrás, ainda assim, o propósito da igreja é ser cuidadora. Eu falei isso há 2 domingos atrás, na nossa igreja. Se você não participou daquele culto e se você não assistiu aquela pregação pelo YouTube, assista. Tá? Quando eu falei acerca de maturidade, assista aquela palavra, assista aquela mensagem. Porque eu mencionei o seguinte, a característica que Jesus deixou para a igreja exercer é que a igreja seja uma instituição pastoral, né? A igreja ela tem sim um pastor, ela tem sim um líder profético, ela tem sim um ministério profético barra pastoral à sua frente, ou pastoral barra profético. O pastor Ebi Uber, em um dos seus livros, o livro chamado O Coração do Bom Pastor, ele fala que a igreja é formada de pastores com P maiúsculo e pastores com P minúsculo. Quem são os pastores com P maiúsculo? São os homens e mulheres de governo da igreja, aqueles que estão à frente da igreja, aqueles que são cobertura da igreja, aqueles que dão uma visão para a igreja, aqueles que presidem a igreja, né? Então, este é o pastor com P maiúsculo, esta é a pastora com P maiúsculo. Mas a Ebi Uber também fala acerca dos pastores com P minúsculo. E quem são os pastores com P minúsculo? Os destinatários, os demais destinatários, porque os pastores com P maiúsculo também são, mas os demais destinatários da ordem de ide e pregai o evangelho por todas as nações, e da ordem de ide e fazei discípulos em todas as nações. Ou seja, a própria igreja, então, é pastoral. A própria igreja, então, carrega, cada discípulo, cada discípula carrega uma responsabilidade pastoral, entre aspas, na sua caminhada, de cuidar de pessoas, de se preocupar com pessoas, até mesmo de conduzir, exortar, auxiliar pessoas na sua caminhada com o Senhor Jesus. Então, esses processos de auxílio, eles não podem recair sobre uma ou duas pessoas apenas na vida de uma igreja, né? Uma vez que esta responsabilidade é uma responsabilidade compartilhada pelo Senhor a toda a igreja, né? E isso é tão real que o Senhor compartilha os meios para que eu e você vivenciemos esta responsabilidade. Que meios são estes? O Espírito Santo, os dons que o Senhor libera sobre a tua vida, o chamado cristão que ele tem para cada um de nós de multiplicarmos, de ensinarmos daquilo que temos recebido, de entregarmos daquilo que temos recebido. Então, dentro dessa perspectiva, não há outra forma da gente enxergar a igreja e encarar a igreja como uma instituição pastoral para um mundo que é formado de ovelhas sem pastor, né? De gente perdida, sem ter quem as conduza a um caminho de retorno e reconciliação com o Senhor, né? Isso é tão real, queridos, que no texto que nós acabamos de ler, a resolução da crise, né, como eu disse, a primeira crise institucional que envolvia toda a igreja, né? A igreja estava à beira de um pecado, se não já pisando nele, né? Como eu mencionei para você. A resolução dessa crise não estava nas mãos dos apóstolos. No verso 4, a gente vê os apóstolos dizendo assim: nós vamos nos consagrar para duas coisas, nós vamos nos dedicar, nos separar para duas coisas, para a oração e para a pregação da palavra, né? Mas a resolução para aquela crise não estava ali no meio dos 11 mais Matias, que é somado a este time ali em Atos capítulo 1, né? Que eu não vejo Matias como 12º substituto de Judas, primeiro porque o Senhor não mandou levantar-se um 12º. Segundo, porque esta ideia que os apóstolos tiveram foi antes do derramar do Espírito Santo, né? Então não foi uma revelação dada pelo Senhor a eles. E terceiro, porque Matias não aparece nunca mais, né? Ele não aparece mais fazendo nada ali no meio dos apóstolos. Então, se os apóstolos inseriram ele na liderança, inseriram por sua própria vontade, só para não ficar com o número ímpar, não sei qual era o problema deles com o número 11,
né? Queriam logo que fosse 12 e colocaram o sujeito ali para suprir a cadeira que sobrou de Judas, né? Mas, enfim, a responsabilidade não recairia no ombro dos 11. A responsabilidade, né, da distribuição de alimentos, ela seria compartilhada com gente do povo. Agora, não são pessoas quaisquer, né, que são requeridas para esta obra, tá? Então eu quero pensar um pouquinho com você acerca da igreja, acerca da obra da igreja, da forma da igreja crescente lidar com as suas demandas, selecionar as suas demandas e lidar com elas, né? Para que a gente possa conversar um pouquinho. Primeira coisa que eu quero apontar para você, olhe os versos 1 e a metade do verso 2. A palavra diz assim, ó. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles, né, dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12, né, que coloca Matias na jogada, os 12 convocaram a comunidade de discípulos, né? Deixa o e disseram para frente. Mas os 12 convocaram a comunidade de discípulos. Há uma reclamação que não vem por parte dos judeus, vem dos helenistas, dizendo assim, as nossas viúvas estão ficando para trás e não estão recebendo alimento. Primeira coisa que eu aprendo, querido, querida, não há demanda que seja descartável pela igreja. Toda demanda precisa ser avaliada. Claro, algumas vão ser descartadas, mas nenhuma demanda a gente pode declarar e decretar como descartáveis antes de analisarmos elas à luz da palavra. E uma análise à luz da palavra desta demanda aqui pressupunha, como eu já disse e repito mais uma vez, que esta igreja estava, se não em pecado, entrando no ambiente de pecado, né? Porque uma lei estava prestes a ser desobedecida ou já sendo desobedecida. Viúva não poderia ser esquecida por essa igreja. Viúva não poderia deixar de ser atendida por esta igreja. Tá? Então a gente tem uma igreja aqui que precisa resolver esta demanda. A demanda não é descartada de cara. A demanda ela é vista como algo que não é descartável, que não pode ser... não, nós não vamos tocar nesse assunto. Tem que ser ponderado, tem que ser ponderado. Então, o tempo todo, queridos, né, o tempo todo, a igreja recebe demandas. O tempo todo, nós temos informações de pessoas, informações de instituições, informações de famílias, enfim. O tempo todo nós temos informações, demandas, necessidades, pedidos, enfim, o tempo todo nós temos gente em contato conosco. E nenhuma demanda em referência àquilo que chega às nossas mãos, tá? Nenhuma demanda é tida como descartável. Todas elas são ponderadas. Algumas de cara a gente já fala, puxa, eu tenho que atender isso. Outras, avaliando à luz da palavra, a gente vê, eu não posso atender isso. Eu não posso mexer com isso. Mas nenhuma demanda é descartada. Para todas a gente dá uma resposta. Para todas a gente dá um parecer. Para todas a gente dá uma provável solução, né? Em alguns casos, a solução procurada por quem nos procura, né? Pessoas de dentro e de fora, tá? Em outros casos, a solução não é aquilo que pessoas procuram, mas é a solução que a palavra nos orienta, é a solução que a palavra nos dá, e por aí afora. Nenhuma demanda é classificada como descartável na vida da igreja. E isso, querido, precisa invadir as nossas células, os nossos ministérios, as nossas vidas como discípulos, discípulas, de maneira individual, de maneira particular, né? Aquilo que pessoas falam contigo, né? Aquilo que pessoas pedem para você. Vou dar um exemplo claro aqui. Às vezes, pessoas que estão em processo de conversão, até mesmo pessoas não convertidas, pedindo oração por coisas que a gente sabe que não deve orar, né? Coisas que a gente sabe que não dizem respeito à vontade de Deus, né?
E aí o que a gente faz? Descarta? Não, não vou orar por essa situação e define que não vai. Não, essa é uma ótima oportunidade para a gente exortar, orientar, ensinar, né? E dizer assim, sabe por que essa causa sua precisa de uma revisão antes da gente conversar, né? Antes da gente colocar isso em oração? E vamos orientar à luz da palavra. E assim com tantas outras demandas. Nenhuma demanda é descartável. Todas elas pressupõem pessoas, e o foco de igreja, o foco da igreja, o foco do discípulo, da discípula de Cristo, é pessoas, sobretudo, pessoas sendo salvas, pessoas sendo alinhadas à palavra de Deus, pessoas sendo alinhadas aos propósitos de Deus, sendo corrigidas quando necessário, né, sendo sacudidas quando necessário e sendo atendidas naquilo que a palavra orienta a atender. Em segundo lugar, a segunda metade do verso 2 diz assim, ó, que esses 12, né, convocaram a comunidade, disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Segunda questão em referência à igreja. Primeira, a igreja não tem alguma demanda que lhe seja descartável. Segundo, a igreja tem especificidade no meio da multiforme graça. Não é todo mundo que faz tudo na igreja. Não é todo mundo que responde a tudo na vida da igreja. Né? Eu fico pensando, já pensou que bagunça seria se todas as pessoas tivessem acesso, se vissem no direito de ter acesso, por exemplo, à despensa, onde a gente guarda lá materiais de cozinha, ou a despensa onde a gente guarda, por exemplo, alimentos para auxiliar pessoas em situação de necessidade, né? Todo mundo tem acesso, então, de repente, todo mundo, na hora que acha que deve auxiliar alguém, vai lá, busca alguma coisa, vai lá, né? Estou precisando de né, vou fazer um evento lá em casa, estou precisando de um panelão muito grandão, aí eu vou lá na cozinha da igreja, já por final de contas é da igreja, então é nosso, aí a gente pega, leva isso. Já pensou, querido, se fosse dessa forma? Estou dando um exemplo bobo, tá? Estou dando um exemplo bobo, justamente para a gente pensar nas coisas mais profundas a partir daí, né? A partir daí. Não é todo mundo que faz tudo, porque nós entendemos, queridos, que a igreja ela é formada de ministros, né? Primeiro, de discípulos. Nós entendemos que discípulos são ministros, nós entendemos que ministros se movem por dons e que ministros que se movem por dons ocupam-se com ministérios dentro da obra da igreja. Né? Então, resumindo tudo isso, há uma dimensão de chamado naquilo que eu faço na igreja na qual eu sirvo. Há uma dimensão de chamado. E nesta perspectiva, alguns são chamados, vou voltar à panela, tá? Vou voltar à panela. Alguns são chamados para inventariar as panelas da despensa. Outros são chamados para interceder na hora da celebração. Outros são chamados para contabilizar os recursos da igreja, pagar as contas que a igreja tem. Outros são chamados para orar com pessoas, outros são chamados para equipar pessoas, seja através do ministério de ensino, seja através do ministério de pregação da palavra. E por aí afora. Está dentre tantos e tantos e tantos outros ministérios e chamados que a igreja desenvolve. Então não é todo mundo que faz tudo. Né? A gente não deve, querido, olha, eu já mencionei isso algumas vezes e quem sabe essa palavra seja conveniente essa palavra ficar gravada aqui e na sua mente, para que onde Deus quiser te usar e quando Deus quiser te usar, você não caia em um golpe que muitos bons cristãos, cheios de boas intenções, às vezes acabam caindo. Né? Nós não podemos fazer com zelo aquilo que nós não fomos chamados para fazer. Nós não podemos fazer com zelo aquilo que nós não somos chamados para fazer, querido. Há um chamado específico para cada um de nós. E os apóstolos perceberam isso, quando eles dizem assim, ó, não é razoável que nós abandonemos, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir a mesa. Né? Então, os apóstolos, eles sabiam qual era a posição deles. Eles sabiam qual era a especificidade do ministério deles.
Eles reconheciam a legitimidade do ministério das mesas. Eles não questionaram esta legitimidade, né? Eles avaliaram esta demanda, não descartaram, avaliaram esta demanda, perceberam a especificidade desta demanda, perceberam a legitimidade dela, mas também perceberam a especificidade do ministério deles, dizendo assim, cara, isso é importante, mas não é para nós. Então nós temos que arrumar uma solução para isso, né? Nós precisamos de gente. Então quando a palavra fala, ore, né? A seara é grande, os ceifeiros são poucos, ore para que Deus envie trabalhadores para a seara, é justamente por conta desta múltipla necessidade de ministérios específicos que a igreja tem, né? Então, a igreja tem uma multiplicidade de obras, de atuações, e na sua multiplicidade de obras e atuações, a igreja tem os ministérios específicos e as especificidades ministeriais para o suprimento de cada uma destas demandas, né? Aí vem o verso de número 3, que a palavra diz assim, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Calma que a gente já continua a leitura. Dentre vós. Terceiro lugar, a igreja é formada do povo. A igreja é formada do povo. Na especificidade dos dons, na especificidade dos ministérios, a igreja se faz instituição pastoral a partir do povo colocando-se à disposição. Queridos, só que quando eu falo que a igreja se forma do povo, a gente tem um péssimo hábito, a gente não, né? Crentaiada tem um péssimo hábito de bater no peito e dizer, eu sou a igreja, mas não coloca um dedo para a obra que lhe é proposta. Não coloca um dedo para fazer aquilo que a igreja de fato está fazendo, né? Não coloca um dedo para voluntariar-se, ou esquece a palavra voluntário, né? Esquece. Para servir, que a igreja, né, não é para ter voluntário, é para ter servo. Coloca um dedo para servir a obra missionária, a obra discipuladora, a obra de evangelismo, né? E quando eu falo não coloca um dedo, querido, é porque muitas vezes pessoas querem classificar-se como igreja, querem classificar-se como participantes do bônus da igreja, que é a salvação, né? Que é a bênção, que é a vitória, participar sem estar na linha de frente, pregando o evangelho, fazendo discípulos, ou sem estar numa retaguarda de oração, de intercessão, ou sem estar numa retaguarda de financiamento através dos seus dízimos e das suas ofertas. Tem gente que não prega o evangelho, tá? Estou falando da nossa igreja, misericórdia. Tem gente que não prega o evangelho, tem gente que não ora pela obra missionária, tem gente que não contribui, mas que na hora do bônus diz assim, eu quero ser igreja. Na hora do bônus diz assim, esse negócio de salvação, eu quero, porque afinal de contas eu já aceitei Jesus. Querida, aceitar Jesus não é apenas aceitar uma proposta de não ir para o inferno. Aceitar Jesus é aceitar a obra que Jesus requer de mim. É aceitá-lo como Senhor. O Salvador vem como consequência de eu ter um Senhor. Você não acha na Bíblia, tá? Pode procurar Romanos capítulo 10, verso 9, e outros textos paralelos que falem acerca de entregar a sua vida para Jesus. Você não acha na Bíblia um texto que diga que você está aceitando Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Você aceita um Senhor, o Salvador vem por consequência. Agora, o que significa Senhor? Senhor significa dono. Senhor significa que eu tenho alguém que ordena a minha vida, que me dá ordens, que estabelece por onde eu devo ir, o que eu devo fazer, de que forma eu devo fazer. Alguém que tem a minha vida em suas mãos. Não apenas no sentido de tomar a minha vida nas suas mãos e me levar para o céu, mas que tem a minha vida antes do céu chegar, tem a minha vida na sua mão para que eu viva o reino dele nesta terra. Ou seja, para que eu viva debaixo de uma dimensão de reino nesta terra.
Então, aí sim, nós podemos dizer, a igreja é formada do povo. Que povo? O povo consciente da sua obra e da sua responsabilidade enquanto é igreja nesta terra. Obra evangelística, obra discipuladora, oração por aquilo que acontece, financiamento daquilo que acontece, presença. Olha só, nós como metodistas fizemos, todos nós, tá? Todos nós, independente de você ter sido batizado na igreja metodista e feito a confirmação de batismo, independente de você ter sido batizado em outra igreja, mas vindo como membro para a igreja metodista, independente de você ter sido batizado na infância e tornado-se membro na adolescência, na idade adulta, ou seja, que hora foi, tá? Todos nós, seja porque meio de recepção nós tivemos acesso à membresia da Igreja Metodista. Todos nós fizemos um voto que está lá na conclusão, está no nosso ritual, né, de recepção de membros, na conclusão de recepção de membros da Igreja Metodista. O voto é o seguinte: Paulo, você se compromete a contribuir com a Igreja Metodista, na qual você está se tornando membro, através das suas orações, da sua presença e da sua contribuição com dízimos e ofertas? E aí, o que eu digo para este voto? Sim, eu me comprometo. Opa, eu fiz um documento na presença do Senhor, eu fiz um decreto na presença do Senhor, eu assinei, carimbei e assinei um decreto na presença do Senhor, dizendo, eu vou orar pela obra missionária dessa igreja, eu vou contribuir com a minha presença nesta obra missionária, e eu vou auxiliar, financiar essa obra missionária. São votos que nós fizemos, queridos. E aí eu não posso furar estes votos e dizer assim, sou igreja. Porque a igreja é formada do povo, então, no final das contas, eu posso bater no peito e dizer que eu sou igreja. Querido, se eu não estiver fazendo algo nesta direção, pode ser que eu esteja apenas me enganando, tentando enganar alguém, né, de que, porventura, eu seja igreja e seja o povo que compõe a igreja. Voltando no verso 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Tá? Então, em primeiro lugar, volta lá, não existe uma demanda que seja dispensável pela igreja. Em segundo lugar, especificidade de ministérios. Em terceiro lugar, igreja formada do povo. Em quarto lugar, o caráter requerido aos discípulos em exercício na obra do evangelho. O caráter requerido aos discípulos no exercício da obra do evangelho. Primeiro a palavra fala de boa reputação. Depois a palavra fala cheios do Espírito Santo. Terceiro, sabedoria. Né? Boa reputação. Gente conhecida no meio do povo e gente que ninguém tem algum motivo para bater a língua em desfavor daqueles que seriam escolhidos. Então, gente boa. Tá? No meio do povo tinha que ter gente boa. Gente com uma reputação ilibada, gente com uma reputação que, uma boa reputação não pressupõe que alguém não tenha levantado calúnias em referência a essas pessoas, tá? Porque nós vemos os 7 homens que são escolhidos sendo altamente caluniados depois disso. O primeiro mártir da igreja cristã, ele sai desse grupo de 7 que é escolhido aqui, que é Estevão, tá? Então nós vemos homens sendo altamente caluniados após isso. No entanto, a calúnia não pressupõe reputação, né? A reputação pressupõe que, ainda que caluniem alguém, não exista de fato motivo que desabone o sujeito, de fato e de verdade, motivo que desabone o sujeito, né? Então a palavra fala, tem que ser gente boa, mas sobretudo tem que ser cheio do Espírito e tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento, tem que saber a hora de agir, tem que saber a hora de ministrar. Aí a gente vê um povo, querido, que vai servir a mesa, mas que vai pregar o evangelho. O que Estevão estava fazendo que importunou tanto pessoas ao ponto de levarem ele, né, e provocarem, mediante calúnias, provocarem um apedrejamento dele. E aí um apedrejamento que termina bem, termina com ele morrendo, mas ele vê os céus abertos, o Senhor falando, cara, sobe para cá. Não vejo a hora de me encontrar com você. E ele dizendo, já estou indo, Senhor. Né? Um apedrejamento que termina bem, se é que a gente pode, né, dizer que esse apedrejamento terminou bem. Esse terminou de uma forma
fenomenal, né? Com a morte terrível, mas com uma recepção fenomenal a Estevão. Mas no final disso tudo, o que esses caras estavam fazendo? O que Filipe, por exemplo, vai fazer depois? Filipe vai aparecer em Atos 8, Filipe vai aparecer em Atos 14. O que esses caras estão fazendo? Estão pregando a palavra. Né? Eles têm sabedoria, eles sabem a hora de encaixar o evangelho. Tem hora que eu estou distribuindo alimento, mas tem hora que eu estou, né, ensinando pessoas acerca de Jesus, que eu estou desvendando o plano de salvação para pessoas, que eu estou ministrando na vida de pessoas, porque eles tinham sabedoria, eles tinham entendimento, eles tinham discernimento daquilo que era para ser feito e do ministério que estava sendo confiado a eles. Esse é o caráter do cristão. O cristão, ele não pode dar margem para que calúnias sejam tidas como reais contra a vida dele. Para que acusações, a não ser que você seja acusado de ser muito santo, a não ser que você seja acusado de orar muito, a não ser que você seja acusado de jejuar muito, essas acusações podem ser verdadeiras. Mas a acusação de você ser picareta, a acusação de um homem ser mulherengo, de uma mulher ser, sei lá, fofoqueira, né? A acusação de um jovem ser aproveitador, ser mentiroso e por aí afora, né? Essas acusações, elas não podem perdurar contra a vida de um discípulo, de uma discípula de Cristo, né? Então, por isso, ainda que haja alguma espécie de calúnia, a calúnia não pode, ela não pode progredir, né? Ela não pode prosperar na vida de um discípulo, na vida de uma discípula. Por que eu coloco a questão da calúnia aqui? Porque nós não temos controle naquilo que os outros falam a respeito de nós, né? E hoje nós estamos em um mundo que rotula. O simples fato de você ser um discípulo, uma discípula de Cristo, de você viver e conservar na tua história, no teu caráter, na tua vida, na tua casa, valores do evangelho, o simples fato de você dobrar os seus joelhos para orar, de você beijar a sua esposa, marido, antes de sair, de você beijar o seu marido, esposa, antes de sair, de você orar com os seus filhos, abençoar os seus filhos, andar de mão dada com a sua esposa, dar uma volta com o cachorro, sair para trabalhar, pagar suas contas em dia, não sonegar os seus impostos. O simples fato de você conservar esses valores na tua trajetória já traz para a tua vida um punhado de rótulos, querido. Não ache que não. Não pense que não. Já traz para a sua vida um punhado de rótulos. Nós estamos em um mundo que diz que o mundo é dos espertos. E o crente, algumas vezes, ele não vai querer ser esperto, porque o ser esperto vai conotar passar alguém para trás. O ser esperto vai conotar, em algum determinado momento, tirar vantagem de alguém a despeito do meu bem-estar. O ser esperto, às vezes, vai me levar a fechar as minhas mãos para alguém, ao invés de abrir mão e auxiliar e abençoar, né? O ser esperto, algumas vezes, vai fazer com que eu não queira dar a outra face quando me batem de um lado. Né? Então, por conta disso, querido, já vai ter um monte de gente rotulando a nós. Agora, o que os outros dizem, nós não temos controle, nós temos controle daquilo que o nosso caráter exala. E aquilo que o nosso caráter exala, aquilo que o nosso caráter revela a nosso respeito, se tiver amparado pela palavra, se for o que a palavra nos ordena, está aqui, ó, os homens e mulheres de boa reputação, que a palavra espera. Aqueles cujas blasfêmias que são ditas contra eles, aqueles cuja calúnia que é dita contra ele, contra ela, não prospera. Então, as calúnias não prosperam contra o discípulo, a discípula legítima de Cristo. Agora, a palavra também diz, tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu não posso só ser bonzinho, não posso só ser correto. Aliás, honestidade não é qualidade. Honestidade é obrigação. Pelo amor de Deus, não acredite que honestidade é qualidade. Não acredite que fidelidade conjugal é qualidade. Tá? Não acredite nisso, é obrigação. Não acredite que fidelidade nos negócios, né? Que honestidade nos negócios é qualidade. Tá? Isso é obrigação.
Assim como é obrigação na vida um crente de qualidade, ora muito. Não, isso é obrigação do crente, o crente de qualidade, ele lê a Bíblia. Não, isso não é qualidade, isso é obrigação. Um crente de qualidade, ele jejua. Isso é obrigação, não é qualidade coisa nenhuma. Não é qualidade coisa nenhuma. Agora, tudo isso, querido, não pode ser apenas o critério para que eu me classifique como um discípulo, uma discípula de Cristo. É necessário ser cheio do Espírito Santo. Tem um livrinho, queridos, pequenininho, do Charles Finney, Uma Vida Cheia do Espírito. Esse livro ele fala, né, já repeti algumas vezes aqui para vocês, e grave esta frase. Finney ele diz o seguinte: nenhum homem, nenhuma mulher pode atrever-se a fazer a obra do Evangelho sem que antes este homem, esta mulher, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos nos atrever a fazer algo em nome do Senhor se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Então, em quarto, né? Quarto, quinto, Deus, terceiro, quarto lugar, o caráter vem em primeiro lugar, um caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus. E em quinto lugar, para terminar, verso 4, diz o seguinte: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Isso daqui eu poderia linkar lá com a especificidade, só que eu quero trazer um quinto princípio para você. A clareza da essência. Clareza da essência. A igreja precisa ter a clareza daquilo que é essencial. Tá? A igreja precisa ter a clareza daquilo que é essencial. Para pensar. Se hoje nós não tivéssemos um templo, e nós temos um templo na melhor posição da cidade, o templo mais lindo de Presidente Prudente é o nosso. Os irmãos das demais igrejas me perdoem, aqui eu estou sendo bairrista mesmo. O templo mais bem posicionado é o nosso. O templo mais lindo de Presidente Prudente é o nosso. A estrutura que a gente tem é perfeita. Uma estrutura maravilhosa, de som, uma estrutura, né, física é perfeita, é ótima, é tudo muito bom, né? Uma igreja bonita, uma igreja acolhedora, né? Uma igreja confortável, né? Uma igreja com um culto de qualidade, né? Com pessoas que estão em processo constante de preparo e aperfeiçoamento para melhor servir na obra do ministério que lhe é confiada, bênção, tudo isso é muito bom, mas e se não tivesse nada disso? E se não tivéssemos um templo, um som, bateria, teclado, violão, cantor, microfone, púlpito bonito, parede e todas essas coisas, salas, estrutura, se não tivéssemos nada disso? O que seria da igreja? Você já parou para se fazer essa pergunta? Eu tenho uma resposta muito na ponta da língua, querido. O que seria da igreja se a igreja não tivesse toda a estrutura? A igreja continuaria sendo igreja. A igreja continuaria sendo igreja. Por quê? Porque a essência da igreja não está na cor da parede que ela tem. A essência da igreja não está na qualidade e na liturgia do seu culto. A essência da igreja não está no conforto que o templo proporciona, no conforto que a sala de escola dominical proporciona, na plaquinha que as pessoas seguram quando recebem alguém na porta, ou nas bandeirolas que a gente coloca no canteiro central da avenida quando a gente vai ter culto. A essência da igreja não está na qualidade do nosso som e na experiência dos operadores de áudio, na experiência dos operadores de mídia, na transmissão do culto ao vivo, ou em qualquer outra questão referente à infraestrutura que nós temos. A essência da igreja está na oração e na palavra. Está no compromisso que nós temos com os meios de enchimento de Deus nas nossas vidas. A essência da igreja está isso. Se não tivesse mais nada, a igreja muito bem poderia continuar sendo igreja. A grande questão é, se não tivesse mais nada, quantos de nós ainda seríamos atraídos por aquilo que é essencial?
Tem um livro do Smith Wigglesworth, hoje eu estou citando o livro, né? Tem um livro do Smith Wigglesworth que se chama O Essencial de Smith Wigglesworth. E o Smith Wigglesworth, ele diz em algumas de suas falas, e repete isso em algumas de suas pregações, que justamente essa perspectiva, né, de que a essência do evangelho, a essência da igreja, a essência do culto está naquilo que as pessoas fazem em referência às outras para o crescimento delas na presença do Senhor. O Wigglesworth, ele diz o seguinte: o incêndio, ele não precisa anunciar-se a si mesmo. E ali ele tá se referindo a um povo que ora e a um povo que ensina a palavra. Ele diz: o incêndio, ele não precisa anunciar-se a si mesmo. As pessoas de longe veem aonde o incêndio está acontecendo. É só o incêndio começar que as multidões começam a chegar. A essência da igreja é o incêndio proporcionado pela palavra e pela oração. Grandes avivamentos não aconteceram por causa dos grandes templos. Grandes avivamentos não aconteceram por causa das melhores posições geográficas, né, de templos. Aqui eu repito, nós somos privilegiados com a posição que nós temos na cidade de Presidente Prudente. A posição de sermos a primeira igreja da cidade, a condição de sermos a primeira igreja da cidade, a posição geográfica que é a melhor de todas na qual nós estamos, tudo isso é muito bom, querido, tudo isso é muito bacana. No entanto, isso não é o essencial. Isso é muito bom, é uma bênção a gente poder ter isso, mas isso não é o essencial. O grande avivamento não acontece, Deus não usa isso por parâmetro para um grande avivamento. Um dos motivos pelos quais nós estamos orando nestes dias é o avivamento da obra e da igreja do Senhor, de uma forma específica na cidade de Presidente Prudente. Isso é muito bom. Mas nós não podemos ser incoerentes ao ponto de associar o avivamento àquilo que é secundário. O avivamento é associado àquilo que é essencial. E o discernimento, né, o entendimento, a clareza daquilo que é essencial precisa inundar o nosso coração, assim como inundou o coração dos apóstolos e da Igreja Apostólica no verso 4 de Atos, capítulo 6. Guarda no teu coração esta palavra, querido, querida, esses 5 princípios que eu trago para você nesta noite acerca do ser igreja. E que seja uma palavra que vá marcar a tua vida, a tua trajetória e te auxiliar na caminhada como discípulo, como discípula de Cristo. Amém? Glórias a Deus. Querido, querida, só lembrando mais uma vez, se você chegou depois do início desta live, hoje nós não estamos ao vivo, então hoje nós não temos o nosso momento de oração, pelos motivos de oração específicos aqui, tá? Nós temos especificados aqui no Metozap, tá bom? Nós temos os nossos motivos fixos de oração, arrependimento, quebrantamento e avivamento, e também estamos orando pelas casas de paz. No entanto, hoje eu quero orar numa direção diferente. Hoje eu quero orar pela sua vida, tá? Eu creio que você está orando por arrependimento, quebrantamento, avivamento, pelas casas de paz. Eu já tive meu tempo de oração por estas causas hoje. Espero que você também tenha tido. Se não teve, antes de deitar, vai ter esse tempo de oração. Mas hoje eu quero orar pela sua vida. Mesmo não tendo acesso aos motivos de oração, eu quero orar pela sua casa, né? Deus me moveu a isso pelo seguinte: nós estamos orando pelas casas de paz, nós estamos orando por diversas casas, diversos discípulos, pessoas que estão sendo conduzidas a se tornarem discípulos de Cristo. Mas neste dia, em especial, eu gostaria de orar pelas nossas casas, pela sua casa, pela sua família, pela sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ter o nosso tempo de oração em nome de Jesus. Oremos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço pela vida desse teu filho, pela vida dessa tua filha. Senhor, estes que estão acompanhando esta transmissão neste momento,
outros irmãos, outras irmãs que porventura, meu Deus, venham a assistir este vídeo em outro dia, que a tua graça alcance estas vidas, que a tua palavra, Senhor, seja poderosa sobre a vida de cada um deles. E hoje, Pai, de uma forma especial, eu quero abençoar esta casa, eu quero abençoar esta família, eu quero abençoar esta vida. Meu Pai, em nome de Jesus, nós temos entrado, Pai, através do projeto de Casas de Paz, em dezenas de casas, Pai, de pessoas que não são ainda da nossa igreja. Pessoas que estão sendo ministradas, pessoas que estão sendo trabalhadas, meu Deus, curadas, ensinadas, meu Deus, confrontadas através da palavra, aperfeiçoadas para que o Senhor possa encontrar guarida nestes corações. Mas, Pai, eu quero colocar hoje, de uma maneira especial, a casa daqueles que são teus discípulos, destes que são teus filhos, tuas filhas, destes que já se decidiram pelo Senhor, que já caminham contigo, que já decidiram-se em servir ao Senhor com a sua vida e com os seus dons. Que a tua bênção seja sobre este teu filho, sobre esta tua filha. Para que nós, ó Pai, como igreja, como teu povo, venhamos, Pai, a continuar caminhando debaixo da tua graça, do teu cuidado, Senhor, e sobretudo, cuidando uns dos outros, ministrando uns aos outros. Que o avivamento, Pai, comece nas nossas casas. Meu Deus, casas que oram, casas, Senhor, de homens e mulheres, meu Deus, que dialogam, casas, ó Pai, de pais, mães, que ensinam os seus filhos, que inspiram os seus filhos a uma vida de compromisso, de oração, de contribuição, meu Deus, de seriedade a princípios da tua palavra, casas alinhadas, meu Deus, com a tua vontade, com o teu querer, famílias alinhadas com a tua vontade, com o teu querer, homens alinhados com o padrão de hombridade bíblico, mulheres alinhadas com o padrão de sabedoria feminina bíblica. Meu Deus, filhos que sejam filhos de honra, pais, mães que sejam, Senhor, movidos e ensinados pela tua palavra. Meu Deus, jovens, crianças, adolescentes que são norteados pela tua palavra, anciãos, meu Deus, que honram o teu nome, Senhor, fazendo com que as suas vidas sejam inspiração para outras vidas mais jovens. E assim, Senhor, uma igreja forte, baseada em famílias fortes, uma igreja de avivamento, baseada, Senhor, em famílias de avivamento, uma igreja de oração, baseada, Senhor, em famílias de oração. Que a tua graça alcance cada casa, que a tua graça alcance cada família, e que a tua bênção seja sobre este lar, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Querido, querida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Um ótimo fim de semana para você. Eu quero lembrar que amanhã, das 9 ao meio-dia, tem portas abertas. Amanhã, sábado, tá? Das 9 ao meio-dia tem portas abertas. Depois, às 19 horas, tem Connect, o nosso culto para jovens e adolescentes, tá? Domingo, 9 horas da manhã, culto de abertura da Escola Dominical, 10 horas da manhã, Escola Dominical, que já começou domingo passado, com todo vapor, salas do departamento infantil, sala do Intensidade Teens para os nossos adolescentes, Intensidade para os nossos jovens, para os adultos, ó, tem a Primeiros Passos para quem está chegando na Metodista Central, tem a imersão na Bíblia, tem a cura interior, que são as nossas salas para adultos. Isso às 10 horas da manhã no domingo, depois do culto que começa às 9, tá bom? Vai até às 11 a nossa escola dominical. E logo mais às 19 horas, o culto na nossa Igreja Metodista Central em Presidente Prudente. Todos são convidados, leva mais um, abençoe vidas. Você que é de casa de paz, começa a convidar o pessoal para vir para a igreja, tá bom? E Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Segunda-feira, 19h30, tem oração no templo pelas Casas de Paz, e às 21h30 a gente se encontra na live aqui, segunda-feira. Deus te abençoe, ótimo fim de semana, ótimo descanso, em nome de Jesus.
Jesus.